Bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Lá do Amor. Hoje vamos falar sobre o sofrimento, nem castigo, nem perdão. E para iniciar, vamos usar como referência, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, a frase: "No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo." Jesus, quando nos fala sobre isso, essa pequena frase, a gente pode tirar a reflexão de que nós precisamos ter coragem. A coragem é essa força para que a gente consiga lidar com as tribulações do mundo, porque elas vão existir. E assim a gente vai vencer essas tribulações. Não tirar as tribulações. E isso é muito importante porque à medida que a gente vai construindo essa força, as tribulações vão ficando menores. Porque se nós formos avaliar a palavra sofrimento, o que significa o sofrimento? O sofrimento, ele é definido como qualquer experiência aversa e a emoção negativa que ela correspondente a essa experiência. E geralmente a gente associa o sofrimento a sensações como a dor, tristeza, infelicidade. Então, o sofrimento é o sentimento relacionado a uma experiência aversiva, ou seja, uma experiência a qual nós não gostaríamos de estar passando por ela. E a cada experiência, ela vai nos dar uma sensação, um sentimento, uma percepção. E a percepção que nós temos diante de um fato é o que vai acarretar o que nós podemos chamar de sofrimento. Então, teria diferença entre dor e sofrimento, já que geralmente a gente associa o sofrimento à dor, né? É que o sofrimento, ele é um conceito muito mais abrangente e complexo que a dor. Porque a dor, ela é uma sensação, eventualmente, um incômodo, um desconforto. O sofrimento é quando este incômodo e desconforto fica num nível determinado, tal, que ele traz consigo outros sentimentos, como a angústia, a ansiedade, a vulnerabilidade, a perda do controle ou a percepção de não controlar determinada coisa, o que pode ser considerado uma espécie de ameaça à integridade do nosso eu, né? Desta personalidade. E pode existir, inclusive, dor sem sofrimento. Assim como também existe sofrimento sem dor. Porque o sofrimento, ele tem um sentido, ele é mais vasto, né? Ele é existencial. A dor, ela é pontual e factual. O sofrimento, ele é uma reação a um estímulo da dor, podemos dizer assim. Porque ele, além do sentimento, ele vai incluir as dimensões
psíquicas e psicológicas, sociais e espirituais dos seres humanos. Essas dimensões são as dimensões que nós trazemos no nosso dia a dia, né? Mesmo que a gente não se dê conta disso. Então, é importante perceber que quando nós estamos falando de dor, de sofrimento, a gente precisa considerar estas esferas. Porque o que acontece é que muitas das vezes, quando nós nos vemos diante de um fato que nós consideramos um sofrimento, nós também trazemos sentimentos de culpa relacionados a ele. E padecemos com o sofrimento de dor física, moral, emocional e psicológica, né? Então o sofrimento ele pode estar relacionado a diferentes esferas. Então é importante que a gente busque essa compreensão. Só que nem sempre nós tivemos essa noção, né? Nem sempre foi assim. As tradições dos diferentes povos, né, antigos, traziam uma crença, muitas vezes até assim intuitiva, de que os maus comportamentos mereciam castigos e os bons comportamentos recompensas. Então, acabou que, por ter essa noção, né, dos castigos, das penas e dos gozos, no caso as recompensas, foi criando uma noção de que se nós somos filhos de Deus e tudo que existe é uma criação divina, então o castigo e a recompensa também é uma criação divina. E aí a gente associou a noção do castigo a uma ofensa a Deus, a essa divindade. E que dependendo do grau desta ofensa, esse castigo poderia ser eterno. Bom, isso tem a ver com a nossa capacidade de discernir entre o que é bom e o que é mal, do que é bom e o que é ruim. Porque à medida que nós vamos adquirindo essa noção de Deus, esta noção a respeito dos castigos, a gente começa a perceber que a gente precisa da noção da justiça. Então, o que é certo ou errado não é o que eu acho certo ou errado, mas sim o que é justo, né? Então, tem muitos textos evangélicos que ainda apegados à cultura religiosa que existia até então, que era a lei de Moisés, que davam realmente essa noção, essa ideia, né, de eternidade das penas. Então, olho por olho, dente por dente, era algo factível. Você cometeu um erro, você vai ter um castigo para aquele erro, para que ele seja combatido, digamos assim. O que nós sabemos a respeito, então, do sofrimento e o castigo, que para aquela época, talvez fosse o que aqueles seres humanos que ali daquele momento estavam vivendo poderiam alcançar para poder compreender, né? E aí, essas cenas fortes desse imaginário, lembrando que se tratavam de seres humanos que talvez pouco ainda estivessem entendendo das questões da alma, e a realidade estava mais próxima à matéria e dos sentidos físicos do que desse despertar da espiritualidade, dessa noção
de que nós somos corpo, né? Corpo, sensação e emoção, né? Que temos uma alma. A partir daí, dessa forma, a gente começou a projetar a Deus, atribuindo, por não ter como defini-lo, atribuindo características humanas, porque era o que nós conhecíamos. Então, daí, colocar, né, Deus como o castigador para atitudes ruins. E aí, quanto mais próximo do estado evolutivo, quanto mais primitivo estiver esta criatura, mais materializada serão esses seres humanos. Porque o senso moral, que é esta capacidade de discernir entre o bem e o mal, ele vai se desenvolvendo mais tardiamente, ele requer amadurecimento. E como nós temos ainda uma visão limitada e imperfeita, só se pode ter uma noção imperfeita de Deus e dos seus atributos. Então, para aquela sociedade, aqueles indivíduos começaram a atribuir, né, o castigo e esse sofrimento. Então, começamos a desenvolver o medo de ser castigado. E nós, seres humanos, nós demoramos muito para nos livrarmos dos nossos hábitos e das nossas ideias, né? A gente demora muito a abrir mão para além do que a gente consegue enxergar. Então já passam 40 séculos depois de Moisés e nós ainda observamos traços dessas ideias na humanidade. Até hoje, né? Essa noção do castigo como uma punição. E esse sentimento, né, do medo de ser castigado, eles acarretam sentimentos de culpa, né, e medo mesmo, que acabam sendo responsáveis por aqueles sistemas de autopunição, onde entre os próprios cristãos à época tinha um grande apreço, né? Onde eles consideravam o sofrimento uma vingança ou castigo divino. E eles achavam que por meio daquele sofrimento, por meio daquela dor, o equívoco, a falha, estaria sendo remediada, né? Porque ele estava se sentindo dor dentro dessa noção, né, de dor e sofrimento. Então a gente vê aquela os altos flagelos praticados, né, com chibatadas, chicote, apedrejamentos, os próprios penitentes, né? E isso está relacionado à nossa noção de justiça. Porque a nossa noção de justiça, inclusive na justiça civil, né, é uma ideia de que o culpado deve ser punido. Então, que a punição é o remédio para a culpa. A questão é que essa visão limitada, né, a gente pode dizer assim, ela acabou nos induzindo a um erro muito grande de achar que a punição ia resolver por si só o problema do sofrimento. Só que esse processo, ele é um processo de educação.
Porque o que acontece? Quando a gente tem medo e a gente sente culpa, a gente tem uma tendência a negar, a fugir, né? Então, o que nós fizemos? Já que o entendimento comum era de que o erro levava a uma punição e às vezes até uma experiência de dor e sofrimento, e o que nós começamos a fazer? A meta começou a ser fugir da dor e do sofrimento. Então, isso é um erro, porque quando a gente foge, escamoteia, anestesia o sofrimento, eles são métodos que acabam não tendo muita eficiência, porque eles são mecanismos de alienação do problema. Eles são mecanismos de atrasar a realidade, né? Tá só postergando algo que vai precisar ser trabalhado, porque está ali, não está resolvido. Sendo que quando a gente age dessa forma, né, fugindo, anestesiando, alienando, a gente acaba sobrecarregando esse sentimento de dor e sofrimento pelas complicações decorrentes de não tratar esta questão. Porque quando a gente não trata a nossa dor e nosso sofrimento, a gente acaba cultivando emoções relacionadas a esta experiência aversiva. Lembra que a definição de sofrimento são todas as experiências e as emoções correspondentes, né? Então, a gente vai cultivar essas emoções. A irritabilidade, o ódio, o ciúme, o rancor. E isso faz com que a gente acabe impregnando o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, as nossas emanações de vibração, que vão bloqueando, inclusive, os nossos sentidos. E isso acaba que abre um campo para uma questão que é o sofrimento do sofrimento. Porque a gente acaba por sofrer por estar sofrendo. A gente não quer estar naquele lugar. A gente quer tirar aquela situação incômoda, né? Se livrar daquilo. Só que, e aí a gente acaba fugindo, e o primeiro passo para a fuga é a negação. Então, quando a gente ignora uma questão que está ali incomodando, porque a gente não quer pensar nela, aquilo incomoda, a gente não quer tratar daquilo, a gente acaba que alimenta esses sentimentos, né? A gente nutre esses sentimentos. E aquilo que era uma situação incômoda vai virando uma grande situação, né? Vai se arrastando e vai acarretando outras consequências. Então, quando a gente ignora os nossos monstros, a gente faz eles crescerem. E eles vão se mostrar para a gente. Num momento ou outro, mesmo que a gente esconda, uma hora ou outra vai aparecer uma situação que vai nos levar a essa lembrança dessa questão que precisa ser ali tratada, porque ela está ali como uma ferida, né? Ela está com uma ferida ainda por cicatrizar. Então, se você machucar uma ferida já aberta, ela vai doer mais ainda e vai abrir mais ainda, né? Então, a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de sofrimento, nós não sofremos só com o fator físico, a dor física, mas também orgânicos, né? Que são principalmente os fatores emocionais. Então, o Jung, psicanalista, que se dedicou ao estudo da mente humana, ele nos traz alguns pontos que são interessantes observarmos nesse quesito,
que nós vivemos numa sociedade onde a gente acaba não confiando mais no outro, né? E a gente vive esse conflito sem educação, porque nós não estamos educando o nosso sentimento. A gente está apenas sentindo, a gente está apenas reclamando por atenção. O sentimento está reclamando por atenção. E aí nós vivemos as nossas relações reclamando para os nossos semelhantes as nossas dores e nossos sofrimentos, uns com os outros. E aí a gente começa a perceber uma sociedade adoecida. E uma sociedade adoecida, ela gera sofrimento, porque as relações elas são adoecidas também, porque os indivíduos da relação estão doentes, mas doentes da alma, eles estão sofrendo, estão com suas feridas expostas. E nos modelos que a nossa sociedade acabou escolhendo como forma de escamotear certas faltas que são existenciais com coisas externas, né? Valorizando excessivamente o indivíduo, né? Onde você precisa ser o vencedor, precisa ser o campeão, precisa ser o melhor, o mais, né? E isso é uma forma, pende para um excesso, um desequilíbrio, né? Onde você tenta escamotear com coisas externas para preencher esses vazios que são internos. Então, quando a gente começa a agir apenas pelo ponto de vista de um único indivíduo, ele tem uma tendência a ficar muito egoísta. Mas egoísta no sentido de que tudo é para ele, sobre ele. E aí a gente abre espaço para mágoa, né? Porque você se sente magoado a respeito do que acontece. Então, por quê? Porque isso é uma frustração do seu... O ego se sente frustrado. Carl Jung, ele define assim. E toda vez que o ego é frustrado, ele é um sofrimento, porque é uma situação a qual eu não gostaria de estar. E na realidade, se nós formos observar, o ego ele precisa ser frustrado para que o eu venha a amadurecer. Essa é a verdadeira terapia que a gente pode entender para um crescimento moral de um indivíduo. Moral no sentido da sua capacidade de educação da sua própria consciência e que a sua própria consciência venha refletir nos seus atos. Então, tudo que a gente negligencia, esconde, escamoteia, ela não some, ela não deixa de existir, ela fica guardada num compartimento. E fica guardada num compartimento ali da nossa mente, ocupando uma energia psíquica, né? E assim é o sofrimento e a dor. Se a gente não tratar o sofrimento, não tratar a dor, vai ficar guardado ali, ocupando uma energia. Quando a gente tem um problema, a gente não fica com problema na cabeça, né? Porque fica ali, martelando. Então, onde é que estaria a causa do sofrimento? A causa do sofrimento, ela está relacionada desde que o ser humano começou a existir no mundo e, a partir desse momento, fazendo uso do seu próprio livre-arbítrio, ele começou a se comprometer com as leis naturais. Por quê? Como ele tinha livre escolha, ele fazia o que queria. Só que as consequências são correlatas às escolhas. Ou seja, a sua escolha é livre, mas o retorno ele é obrigatório, ele não é facultativo. Aí eu retirei um trecho aqui do Céu e Inferno, que é o capítulo é o Código Penal da Vida Futura, que fala o seguinte: o bem e o mal são voluntários e facultativos.
Sendo livre, um homem não é fatalmente impelido nem para um nem para o outro. Então, o sofrimento, ele não é uma coisa, uma criação para punir. O sofrimento, ele é um fruto, é uma consequência das nossas imperfeições enquanto seres humanos. Porque, como somos imperfeitos enquanto seres humanos, nós vamos escolher de forma imperfeita. E aí, as consequências das nossas escolhas equivocadas, elas vão existir e vão voltar ao longo da nossa trajetória evolutiva. Porque são questões que elas não somem, elas ficam guardadas, enquanto a gente não tratá-las. Isso está baseado na lei de causa e efeito, né? Não há efeito sem causa. Então não existe o sofrimento sem uma causa lógica para o sofrimento. E a causa lógica para o sofrimento são as nossas ainda imperfeições. Por exemplo, o remorso, ele é um estado da alma que faz a gente ficar remoendo o que a gente fez de errado. Então a gente aponta as falhas, a gente consegue perceber os nossos deslizes, né? E a partir daí desse remorso, onde a gente fica remoendo a história, como é que foi, como é que aconteceu, como é que a gente agiu, acompanhado disso vem o sentimento de arrependimento, porque você percebe que poderia ter feito diferente. E nesse momento é que a gente vai se tornando um pouco mais humilde, porque a gente começa a olhar a nossa atitude perante aquele fato. E depois que a gente remoeu, depois que a gente se arrependeu ou não, existe ainda assim uma necessidade de resolver aquela situação, né? Então, quando a gente não consegue tomar uma ação para reparação, porque essa falta, esse ato equivocado, ele precisa ser reparado, a gente vai precisar resgatar, né? Isso está baseado na lei de causa e efeito. Então, se a gente começa a perceber que a causa do sofrimento, na verdade, é uma consequência de uma atitude individual ou até coletiva, mas é uma consequência, a gente começa a perceber que ele existe pelas nossas necessidades evolutivas. Porque quando nós agimos apenas diante dos nossos interesses pessoais, apenas nos colocando na frente de tudo e de todos, a gente fica agindo por influência do nosso egoísmo. E aí o egoísmo vai exercer sobre a sua capacidade de análise do bem ou mal, baseada nesse interesse que é pessoal. Você só está olhando um ponto de vista, vai estar influenciando apenas um ponto de vista. E aí a gente começa a observar a raiz do nosso sofrimento. Quando a gente age com egoísmo, né? Porque muitas das vezes a gente acaba nos deixando perturbar, e quando a gente não se deixa perturbar, a gente é o instrumento da perturbação, gerando essa contaminação psíquica, né? Física e emocional, que na verdade é derivada desses condicionamentos, esses comportamentos adoecidos, tanto dos próprios indivíduos quanto dos grupos sociais que esses indivíduos pertencem. O sofrimento ele não é eterno. Por quê? Porque o mal também não é. Ele requer tempo. Porque a partir do momento que a gente compreende mais, a nossa consciência e capacidade de assimilação também altera. Então, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai percebendo que o sofrimento ele pode ser atenuado a partir da forma com a qual eu vou me comportar perante ao fato, perante uma situação. E aí,
a gente começa a estabelecer uma relação com as consequências dos nossos atos. Porque aquele entendimento que a gente trouxe lá, antigo, da lei de Moisés, é como se Deus julgasse as nossas atitudes e Ele definisse o que é certo e errado e Ele nos castigasse pelo que Ele considerasse certo e errado. Só que esses são atributos humanos que nós projetamos nessa imagem imaginária que nós temos de Deus. Que, na verdade, é a análise que nós precisamos fazer, né? Porque essa é uma relação que a gente precisa estabelecer. O sofrimento que eu passo guarda uma relação íntima com as consequências, uma relação íntima com os atos que vão acarretar consequências, os atos que eu escolho ter. É uma decisão minha e uma responsabilidade minha. Quando a gente faz essa reflexão, a gente começa a perceber que o sofrimento, então, ele é um instrumento de educação, ele não é de punição. Até porque Deus não tem interesse em que nos sintamos cada vez mais culpados. A verdade é que nós despertemos para a nossa verdadeira vida, para os nossos verdadeiros valores. Que a gente pare de perder tempo, que a gente seja eficiente na nossa existência. E aí tem um trecho aqui do Céu e Inferno que fala o seguinte: o primeiro juízo enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. Então, o julgamento não é feito por Deus, é por nós, diante do sofrimento o qual nós vivemos. Que a gente precisa passar pela experiência para que a gente tenha capacidade de desenvolver a nossa consciência, para desenvolver a nossa habilidade moral na tomada de decisão das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Sem o sofrimento, talvez fosse muito difícil que a gente despertasse para essa necessidade de se analisar, de se reavaliar, de buscar esse equilíbrio, né? Essa consciência de uma realidade superior. Porque o sofrimento ele altera a nossa zona de conforto. E quando a gente tem a nossa zona de conforto mexida, a gente é obrigado a aprender, né? A reaprender, a se readaptar, a se readequar. Só destacando um trecho aqui do Céu e Inferno, do capítulo Código Penal da Vida Futura, em que Kardec coloca, né? É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado nas existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Isso quer dizer que o que nós chamamos de sofrimento, que a gente passa na nossa vida espiritual, ela se soma com a nossa experiência corporal. Porque o espírito traz a sua essência para a existência corporal. E a atitude vai ser consequência da imperfeição daquele ser humano, né? O tipo de interesse que ele tem, o uso que ele faz das suas habilidades, né? O esforço em reparar algumas faltas novas ou faltas já que precisam ser reparadas do passado. Então, é na experiência corpórea que nós vamos ter essa oportunidade de passarmos pelas dificuldades, porque isso é um aprendizado que a gente tem e não uma situação estanque, né? Se eu fizer, eu serei punido. E aí você não faz para não ser punido. Isso é limitante,
Na verdade, a gente tem que fazer porque a gente já não quer mais, já não nos cabe mais a certas atitudes. Porque acaba que quando a gente sente a dor, ela nos coloca num lugar de vulnerabilidade. A gente tem a nossa zona de conforto mexida e nos percebemos vulneráveis. E a vulnerabilidade, na verdade, ela é uma enorme oportunidade, uma enorme força, porque a gente precisa ter coragem para enfrentar a nossa vulnerabilidade. E quando a gente se coloca nesse papel e se volta humildemente para nós, a gente está se olhando com amor, a gente está se olhando com carinho, a gente está se acolhendo e não nos julgando e não nos culpando e não alimentando o medo de errar dentro de nós. Porque a dor, ela não é para a gente sofrer. A dor, ela nos auxilia a fazer essa recondução do nosso caminho para voltarmos ou para buscarmos um olhar mais amoroso sobre nós e sobre os demais, sobre todos. O amor tem essa capacidade de fazer que a gente olhe para a nossa própria questão, para a nossa própria sombra, para as nossas dificuldades, com amorosidade, com acolhimento, né? Com a certeza de que aquela situação ela vai passar, ela é como uma onda, ela é difícil, então a gente se prepara e se acalma para calmamente passar por aquele momento difícil e não o medo do erro, se desesperar e ficar ali se debatendo na onda. Porque essas emoções que nós consideramos negativas, né, que vêm junto com essas experiências que não são muito boas para nós, porque a gente não queria passar por elas, essas emoções relacionadas ao sofrimento, como a tristeza, a mágoa, o medo, a culpa, o orgulho, a inveja, entre outros, né? O remorso. Esses sentimentos, eles são justamente os sinais, os sinalizadores para nós de que nós precisamos. Eles estão pedindo, eles estão reclamando por atenção, né? Então, quando a gente sente essas emoções, temos esses sentimentos, eles, na verdade, eles estão reclamando, eles estão gritando para nós que precisa de acolhimento e de atenção. Então, quando a gente olha para o problema, né, dando a dimensão que ele tem, a gente começa a trabalhar a nossa força para lidar com as tribulações e conseguir se considerar vencedor, como está falado lá na primeira mensagem que nós comentamos. Então tem uma imagem aqui de uma moça tomando um cafezinho com o monstro dela, né? Às vezes aceito meu monstro e fazemos as pazes, porque nós precisamos parar de fugir desses sentimentos, porque quando a gente foge deles, eles não deixam de existir, a gente só finge que não vê, mas eles estão ali e muitas das vezes eles estão nos segurando na nossa caminhada evolutiva. A gente não consegue sair do lugar porque temos questões pendentes a serem resolvidas. Então, como é que nós enfrentamos essas dores e esses sofrimentos que muitas vezes nem somos nós os principais causadores da situação? Como é que a gente convive com o sofrimento nosso, com o sofrimento dos outros, né? Como é que a gente convive vendo os outros ainda sofrendo, com tantas diferenças? Como é que a gente consegue fazer isso e ainda ser feliz? Existe? A gente vai ter que lidar com as situações, né? Coragem para lidar com as tribulações. Porque a gente tem dois caminhos. Opção a gente se agarra àquele sofrimento e se envolve tanto com aquele sentimento que ele passa a ser a causa da nossa existência, que você acaba deixando de se tornar você mesmo.
E aí a sua personalidade vai se transformando em alguém amarga, deprimida, vingativo, triste. Você vai se fechando para as possibilidades do mundo de tão envolvido que você está por aquele sentimento de sofrimento. Mas a situação, muito pouco provavelmente, vai também se solucionar. Mas você vai estar ali vivendo aquele momento. Ou, opção B, você olha aquele problema, percebe as nuances que aquele problema tem, aceita aquele problema como ele está sendo posto para você, sofre o que tem que sofrer e tenta tirar um aprendizado para você, por você, para que você possa seguir em frente e deixar aquela situação para trás. Né? Para que você possa voltar o seu olhar para o passado sem culpa, sem o peso do medo de ter errado, de ter feito de um jeito diferente, mas percebendo que você fez o que você pôde, né? Você acata aquilo. Não que você não vá sofrer, que não vá sentir dor, que não vá chorar. Mas aquilo ali não é a sua realidade. Aquilo ali é um momento pelo qual você está passando. Até porque, como nos lembra Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo sobre evolução e finalidade da alma, ele nos recorda, aqui nesse trecho destacado, que é passando por essas inúmeras transformações no tempo e no espaço, durante milhares de séculos, por meio do trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas de alegria e da dor que a alma se eleva, acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. É a lei do progresso. Tudo que acontece conosco está visando o nosso desenvolvimento. Se a gente negligencia essas situações porque elas se apresentam para nós como uma situação ruim, nós estamos negligenciando uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado sobre nós mesmos. Porque a gente às vezes não pode não controlar o problema, mas a gente controla a forma como a gente vai lidar com ele. Mas isso que a gente está falando, isso não vai acontecer quando a gente entra em conflito com essas emoções. Quando a gente deixa essas emoções, eventualmente, até nos dominarem. Porque é na experiência que a gente tem com uma consciência desperta, né, atento aos propósitos de crescimento da vida, da existência, né, que a gente consegue tirar as forças necessárias para que a gente possa passar pelo sofrimento e não estancar no sofrimento e sair carregando o sofrimento ao longo da nossa jornada. Porque o tempo, ele vai passando. Ele não espera a gente. Então, é importante que nós, enxergando uma situação, a gente aceite ela do jeito que ela vier e a gente se submeta a essa experiência com a noção e a consciência de que aquilo ali é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de libertação. Porque, do contrário, a gente vai se prender, a gente vai criar amarras emocionais, nós emocionais e mentais, porque a gente vai ocupar o nosso coração, a gente vai ocupar nossa cabeça, preenchendo esses espaços com sentimentos que não vão nos auxiliar a sair do lugar, eles vão só remoer a situação, remoer o que está acontecendo. E aí Joana de Ângeles nos traz uma frase curta, porém rica e profunda e complexa. Ninguém tem como destino o sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, ele não é a causa.
O sofrimento, ele é um momento. Ele é um momento para que nós possamos despertar as nossas consciências para a nossa responsabilidade diante das nossas atitudes. E as nossas atitudes diante das experiências que nós vamos passar. Esse material que nós conversamos hoje, ele foi feito baseado nas referências do Céu e Inferno, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e Justiça Divina, de Emmanuel, por Chico Xavier, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que possamos todos ter reflexões bastante efetivas para cada um de nós, que nós possamos cada vez mais reforçar a nossa esperança em nós mesmos, a nossa fé no futuro e a nossa coragem para lidar no hoje, no aqui e no agora, com as experiências e as situações que se mostram para nós. Porque, com certeza, é a melhor situação para que a gente tenha o nosso maior aprendizado. Basta que a gente se coloque de modo a enxergar dessa forma. Obrigada.